É apenas um resumo destes últimos 10 anos em poucas imagens que nos ajudam a compreender a importância da CIDEIS, este evento de referência para a cibersegurança nacional. Os últimos 2 dias foram muito preenchidos, as próximas horas também vão ser. Vamos dedicar-nos ainda mais profundamente a estes temas, Ruben. Quase 48 horas depois da abertura oficial desta CIDEIS, estamos quase a colocar o ponto final nesta 10ª edição desta conferência e ao longo dos últimos 3 dias, tanto aqui no grande auditório como na sala conventual, também na sala Inês de Castro, na sala terceira, tivemos momentos para todos os gostos e momentos que serviram para mostrar que temos profissionais de excelência nesta área e também muito importante, e já o vamos perceber no final desta manhã, temos também jovens talentos promissores nesta área. Hoje ainda há mais para ver e por isso eu e tu, Mónica, voltaremos a estar os dois aqui neste palco para trazermos as derradeiras reflexões desta CIDEIS. Todas as informações detalhadas sobre o programa consultar no site, só temos que avançar e por isso apenas dizer, porque é de facto muito importante, sem eles nada disto seria possível. Esta iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança e em cooperação com o NCC, em parceria com a Universidade do Porto, também com a Câmara Municipal de Coimbra, a Ordem dos Engenheiros da Zona Centro, que conta também naturalmente com o apoio da Universidade de Coimbra e da Coimbra Business School e também com todo um leque de parceiros, oradores, a todos vocês que nos têm ajudado a desenvolver esta CIDEIS dia após dia, têm sido fundamentais, por isso o nosso enorme agradecimento. O cronómetro ainda não está a contar, mas não deve faltar muito, por isso os trabalhos aqui no grande auditório prosseguem já de seguida. Vamos falar de extremismos e redes sociais. Eu daqui sigo para a sala conventual, a partir das 10h15 da manhã vamos ter 2 apresentações com o tema Level Your Skills Up, por isso convido-vos a todos também, se for do vosso interesse, a passarem por lá. Depois, ao final da manhã, voltamos a encontrar-nos todos aqui nesta sala. Fica o convite lançado. Obrigado, Mónica. Ao final da manhã, voltamos então a estar Bom aqui. trabalho, Ruben. Até já. Obrigado. Até já a todos. Até já. A Mónica vai já saltar lá para cima, para a sala conventual. Se quiserem passar por lá, o convite fica feito. Aqui no grande auditório, avançamos e vamos começar já com a primeira Keynote Speaker da manhã. Temos connosco Joana Ricard, investigadora da Universidade de Coimbra. Ela vai falar-nos sobre extremismo cotidiano nas redes sociais, a desinformação como uma ameaça à cibersegurança. Seja bem-vinda, Joana. Obrigado. Obrigada, Rubem. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, embora eu não vos veja. Primeiramente eu queria parabenizar o Centro Nacional de Cibersegurança pelo aniversário de 10 anos da CIDEIS e por essa conferência que é muitíssimo interessante e, francamente, muito pertinente. Hoje em dia é impossível pensar a segurança, as relações internacionais, a política, sem pensar também o ciberespaço e, principalmente, as fronteiras cada vez mais esmorecidas entre o que a gente chama de mundo online e mundo offline. E, por isso, isso aqui é um evento profundamente interessante e importante e, por isso, agradeço imenso também pelo convite, pelo amável convite, pelo desafio também. Eu não trabalho questões especificamente de cibersegurança, eu trabalho na área das relações internacionais, nomeadamente com estudos para paz e estudos críticos de segurança. E a proposta que me foi feita foi de falar primeiramente sobre algoritmos da verdade e sobre o combate à desinformação a partir dos instrumentos legislativos disponíveis. Eu fiz uma sugestão um bocadito diferente, enquadrando dentro de um projeto de investigação que tem agora em andamento e que já vou explicar um bocadinho, falar sobre ele. E por isso trago um tema que é o extremismo cotidiano e nas redes sociais e o pensar a desinformação como uma ameaça de cibersegurança numa perspectiva crítica de segurança, já vou falar sobre isso. E por isso a proposta que eu vos faço aqui, espero que seja interessante e útil para se pensar, é a de trazer 2 conceitos específicos que não são só um pensamento epistemológico, não são só filosofias sobre palavras e sobre conceitos e aquela coisa mais academicista,
que obviamente é a minha área, mas que tem um impacto político claro, incontestável, e a proposta que eu vos faço é que pensem sobre isso também quando estiverem no vosso trabalho, a desenvolver políticas e a desenvolver o vosso trabalho cotidiano, e também quem aqui é da investigação, que é capaz de perceber também a importância desse tipo de conceitos para o impacto político, porque no fim do dia, a forma como nós definimos ou não definimos o que quer que seja em termos de conceitos, numa legislação, numa política, na forma como nós trabalhamos, tem sempre um impacto sobre o objeto para o qual estamos a olhar, a forma como agimos sobre ele, e é por isso que eu trago essas duas dimensões do extremismo cotidiano e da segurança humana como duas perspectivas que acho que podem contribuir para se repensar também um pouco o que pode ser a prevenção e o combate à cibersegurança. Então, para começar, a proposta que eu vos faço para resumir e tentar trazer aqui um enquadramento geral, porque é um pouquinho cíclica e vão perceber por quê. Primeiramente, pensar a cibersegurança e, portanto, pensar a segurança como um todo e, portanto, a cibersegurança de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva humana, e já vou explicar o que isso quer dizer. Também de pensar a desinformação como uma ameaça de cibersegurança e de olhar para as causas de base do extremismo violento, a partir dessa perspectiva do extremismo cotidiano e como que elas podem ter um impacto muito grande, inclusive nas redes, através da desinformação, na violência, no conflito social e, no fim do dia, nas nossas democracias e na resiliência democrática. Então, só para enquadrar e também aproveitando essa oportunidade para lhes apresentar o projeto Opatune. O projeto Opatune, Countering Oppositional Political Thinking through Attune Dialogue, Track Attune Limit, é um projeto que é financiado pela Comissão Europeia, através do programa Horizonte Europa. Ele foi financiado com valor de 3 milhões de euros, inclui 17 parceiros europeus, e eu tenho o gosto e o privilégio de ser investigadora principal desse projeto aqui em Portugal. Todos os parceiros estão aqui, podem dar uma olhada, e no nosso site também tem acesso à lista das instituições parceiras, que vão desde a academia de instituições universitárias até também outros tipos de parceiros, outros tipos de stakeholders, como a gente costuma dizer, que incluem empresas, incluem practitioners, incluem organizações de promoção da paz, de promoção da democracia, que lidam também com jovens. É um consórcio que é interdisciplinar, baseado na psicologia política e social, nas relações internacionais, na ciência política, na antropologia, nos estudos de mídia e comunicação. E, portanto, é um consórcio que é muito amplo, que traz uma perspectiva muito interessante para o estudo do extremismo, e que foi o que nos garantiu o financiamento, que é a ideia de que o extremismo, que atualmente é definido na literatura de prevenção e combate ao extremismo violento como atos que são atos visíveis, que são atos claramente disruptivos e violentos e que ameaçam a nossa política vigente. E o que o Opatune traz, e a nossa proposta, é de olhar para como que há outras dimensões também do extremismo que ainda estão no nível do senso comum e que são narrativas, que são reproduzidas, são normalizadas e que no fim do dia acabam contribuindo precisamente para a justificação moral, intelectual e cognitiva da violência. Isso faz parte também de toda uma literatura em estudos de paz e de conflito, que precisamente tenta perceber quais são os discursos, os significados sociais, as práticas, as normas que permitem que as pessoas aceitem a violência ou considerem que é moralmente aceitável em determinadas situações, a guerra, a violência. Isso não podia ser mais relevante nos dias que correm, porque infelizmente vivemos um período de muita instabilidade. Por isso, o que nós propomos é olhar para essas práticas cotidianas, para essas narrativas cotidianas, porque é menos visível e que reproduz e produz também ativamente oposições hostis entre nós e os outros, criando o que nós chamamos depois do extremismo violento. Então, nosso extremismo cotidiano faz parte do que nós consideramos que são não a anormalidade, mas como que determinadas narrativas de senso comum acabam, no fim do dia, muitas vezes reproduzindo significados que são deshumanizadores, que são exclusionários e que podem levar à aceitação de políticas extremistas. E qual é a relevância disso e por que eu trago isso para a nossa conversa hoje? É porque, no fim do dia, a desinformação nas redes é claramente um motor e também um combustível desse processo e tem se mostrado cada vez mais também num ambiente profundamente propício
para o desenvolvimento desse tipo de narrativas. Por isso, pensar também a importância de se combater o extremismo ao nível das redes, e não só o extremismo violento, aquele que é episódico, aquele que está ligado ao terrorismo, por exemplo, mas essas dimensões cotidianas que permitem, no fim das contas, que nós tenhamos, por exemplo, disrupções em processos democráticos, mobilizações sociais que são antissistema, elas são importantes de se traquear também dentro do que é o ambiente digital. Então, para começar, eu queria trazer aqui alguns dados para a gente pensar a desinformação, que provavelmente é do senso comum e a maior parte das pessoas conhece, mas acho que é interessante porque são investigações que são recentes e que confirmam também o que é o pensamento dentro dos cidadãos europeus relativamente à desinformação. Então, os gráficos que eu trago, que são só alguns só para a gente olhar brevemente, eles são do Flash Eurobarometer, que foi feito no início do ano passado, em março, e foi publicado em dezembro do ano passado, portanto, numa proximidade das eleições europeias, e que tinha o intuito principalmente de contribuir para a revisão do European Democracy Action Plan, o Plano Europeu de Ação Democrática. Então, a primeira coisa que eu queria lhes mostrar é esse gráfico em que há uma questão que é, na sua visão, quais são os elementos mais importantes que definem eleições livres e justas. E o interessante é se perceber que 51% das pessoas que responderam, elas consideram que o acesso à informação fidedigna para se fazer escolhas informadas é um aspecto central para eleições livres e justas. Então, há aqui uma percepção também por parte dos cidadãos europeus da importância da informação e da ameaça que é a desinformação para as nossas democracias e também para as nossas escolhas informadas e para um real livre-arbítrio que muitas vezes nós não temos quando estamos a ser influenciados por algoritmos e enfim, por desinformação como um todo. Outro dado importante que eu acho que é interessante de se olhar é esse aqui, que é a infraestrutura eleitoral ser protegida contra ameaças, incluindo cyberataques. Então, 36% dos cidadãos europeus têm essa preocupação. Acho que aqui um argumento que eu vou começar a fazer e vão concordar comigo, que é de que existe uma demanda por parte dos cidadãos europeus para que olhemos para a questão da cibersegurança também de uma perspectiva humana. Aqui nós temos a frequência com a qual um indivíduo pensa que foi exposto à desinformação ou notícias falsas nos últimos 7 dias antes da investigação. E aqui nós podemos ver que há uma tendência mais ou menos constante dentre a União Europeia e os cidadãos de diversos países membros da União Europeia de considerar que... Peço desculpa... Ok. De considerar que com muita frequência ou frequentemente as pessoas foram expostas, que são essa parte aqui do gráfico, com muita frequência é o roxo, frequentemente é o laranja. Então, podemos ver que em alguns países há uma percepção maior, mas na média, e Portugal encontra-se aqui na média, em torno de 30% dos cidadãos europeus que responderam a esse inquérito consideram que foram expostos à desinformação. Avançando, trazendo também um pouco o panorama português, esse é o Digital News Report que foi divulgado há 3 dias atrás e ele fala precisamente sobre a preocupação com o que é real e falso na internet e podemos ver que desde 2020 até 2024 existe aqui uma preocupação constante dos cidadãos portugueses, em torno de 70%, com o que é real e o que é falso na internet. Há aqui um pedido dos cidadãos europeus para que olhemos para isso, e também aqui em Portugal vê-se isso refletido. Embora Portugal seja um país em que, em termos de utilização das mídias como forma de informação, nós ainda não tenhamos um impacto de longo prazo, mas isso é uma tendência e por isso é expectável que chegue em Portugal. O que nós vemos é que cada vez mais os jovens vão buscar informação e interação no espaço digital através de redes sociais e embora em Portugal ainda tenhamos uma porcentagem elevadíssima da população que busca informações através de jornais escritos ou de televisão, ainda assim temos uma porcentagem da população que consome notícias através das redes, como por exemplo o Facebook, o WhatsApp, YouTube, Instagram e por aí vai, o TikTok e outras redes. Por isso tem essa importância também de olharmos para essa dimensão. E por fim, para terminar com os dados, voltando para a questão da desinformação e das ameaças à democracia, isso aqui que eu já lhes mostrei,
Olhando para a desinformação e para as notícias falsas, uma porcentagem bastante elevada, sempre em torno de 30% a 40% dos cidadãos europeus consideram que as pessoas usando plataformas online deveriam ser melhores em distinguir informações falsas e que tentam induzir ao erro de informações que são confiáveis. Temos, nas plataformas online, as pessoas consideram que deveriam buscar mais os verificadores de facto para poder perceber o que são informações falsas. As pessoas consideram que o uso das plataformas online deveria levar a uma verificação mais eficaz de informação antes de fazer partilha. E aqui sobre a visibilidade e a confiança da informação. Por isso, existe uma preocupação também dos cidadãos europeus com isso. Então, para falar um pouquinho sobre o que são as definições de segurança no ciberespaço, eu dei uma olhada em alguns documentos-chave, não vou falar muito extensivamente sobre isso, porque eu vejo o cronômetro aqui sempre a andar. Mas, quando olhamos para o NIS, por exemplo, a definição de segurança que encontramos é a segurança das redes e dos sistemas de informação. Isso é frequentemente repetido no documento, então estamos a falar de uma segurança de infraestrutura de sistemas, seja infraestrutura física, seja infraestrutura digital, e essa é a preocupação maior em termos de cibersegurança que se vê nesse documento. Também no regime jurídico da segurança do ciberespaço, que é transposto em Portugal, que transpõe essa norma, a segurança das redes da informação não poderia não ser também a definição central de cibersegurança, que aparece subjacente. E eu digo subjacente porque não há uma definição clara. O NIS 2 já traz uma dimensão diferente de segurança da União contra a ameaça dos sistemas de rede e de informação, e a noção da segurança nacional dos Estados-membros e da segurança pública. Então, há aqui uma expansão do conceito de segurança, de como que o ciberespaço também impacta a segurança de instituições, impacta a segurança dos nossos Estados-nação. E, por fim, o AI Act de 2023, recentemente publicado, já traz uma dimensão um pouco diferente, mais próxima da que eu queria propor, que é a ideia do risco do impacto humano. Efetivamente, a repetição da ideia do Human-Centric Approach, para se pensar a inteligência artificial, a noção do bem-estar humano e também como que a manutenção de direitos e valores fundamentais nas redes é essencial para a resiliência democrática, para a confiança e para que se tire benefícios da utilização do ciberespaço e da inteligência artificial. Então, eu trago aqui a noção de segurança humana que eu gostava de propor e que sugiro a reflexão sobre. A ideia de que a segurança humana é uma perspectiva que traz o indivíduo, os seres humanos, para o centro do pensamento sobre segurança não é nova. Ela tem impacto claro, principalmente nas políticas de promoção da paz, de mitigação de conflito e de resolução de guerras. Isso foi transposto para o enquadramento da ONU, então aparece dentro da academia maioritariamente, mas vai ser transposto para o enquadramento da ONU em torno da década de 90, e a partir daí começamos a ver um impacto que é claro, que não é só filosófico, de como que as políticas relativamente à promoção da paz e dos conflitos começam a olhar para outras dimensões de segurança que não só a integridade territorial e a soberania dos Estados-nação. Isso é o que nós vemos, por exemplo, atualmente na guerra em Gaza e na guerra da Ucrânia, em que se fala muito, por exemplo, de segurança alimentar, que é uma dimensão de segurança humana, e também, por exemplo, a segurança ontológica, que é uma dimensão menos explorada, talvez seja mais filosófica, mas que tem um impacto muito importante, que é a segurança do ser, a segurança de pertencer, que é uma necessidade humana básica, está ligada à questão de identidades e, por isso, é muito central quando se pensa na alteridade, quando se pensa no pensamento de oposição e na hostilidade violenta contra os outros. Isso dito, os algoritmos de personalização de conteúdo, de comportamento, têm um impacto no comportamento e na tomada de decisão, e, por isso, é interessante olhar para a segurança humana no cyberespaço, que é a proposta que eu faço. Já agora, dei uma olhada rápida na literatura, porque eu pensei, não é possível que eu seja a primeira pessoa a pensar em trazer estudos críticos de segurança para os estudos de cibersegurança, e obviamente não sou, mas existe um grupo de literatura que pensa no comportamento humano como uma ameaça de cibersegurança, e não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a propor é que pensemos na segurança dos indivíduos, dos nossos cidadãos, no espaço
virtual, não só da perspectiva da segurança física, quando falamos, por exemplo, de jogos ou de redes sociais que tendem a promover comportamentos violentos ou até autoflagelantes, ou da segurança mental, que acho que vai ser discutida no próximo painel, mas também a noção da segurança ontológica, da noção de pertença, do extremismo, da polarização e de como que determinadas informações que são reproduzidas e desinformações que são reproduzidas interferem também na nossa qualidade democrática. Então, acho que a questão principal aqui é como podemos interferir, se devemos ou não interferir. Já existe interferência quando esses algoritmos são, obviamente, construídos e, portanto, há aqui uma importância também de proporcionar às pessoas conhecimento, porque é a única forma de lhes dar verdadeiramente livre-arbítrio, que é saberem que tipo de influência que estão a sofrer quando estão nas redes. O pensamento da desinformação online como uma ameaça de cibersegurança, portanto, é essa noção de trazer a segurança humana para o ciberespaço. Portanto, a ideia que eu trago é de superar essa ideia das instituições e do Estado como aspecto central a se proteger, que é como nós olhamos para o conceito de segurança, e começar a pensar também na proteção humana e nos direitos humanos, uma perspectiva que seja emancipatória e empoderadora. Portanto, estamos a falar de educação, de mediação, de conhecimento e de dar às pessoas escolha. E isso pode ser feito num contexto atual de crises e de instabilidade, em que nós vemos que a ansiedade generalizada é muito propiciada pelas redes e pelos algoritmos que reproduzem imagens de guerra, de violência, de conflito, e que criam uma ansiedade constante, uma noção de ameaça constante, que muitas vezes é construída e não é real. É, por exemplo, o caso do que nós vemos muito dentro de Israel, do ponto de vista do discurso político e como que isso mobiliza a população a aceitar determinado discurso político. E, por isso, é uma ameaça clara para as nossas instituições. Então, no fim das contas, ao proteger os seres humanos na rede e a ter uma abordagem centrada no humano, estamos também a proteger as nossas instituições e, principalmente, nossas instituições democráticas. Para trazer um bocadinho da nossa investigação, não sei quão visível está, se calhar não muito. Isso aqui é um gráfico que foi produzido pela Universidade de Malmö, nossa parceira dentro da área de estudos de comunicação e mídia, que fez um grande estudo, já é um estudo que em breve vai ser divulgado no site da Comissão Europeia e que todo mundo tem acesso porque é de acesso livre, que é uma das entregas do projeto, sobre determinadas narrativas que estão a se espalhar pelas redes. Aqui o foco foi a Áustria, foi a Bulgária e a Suécia, e o que nós vemos é que as narrativas sobre migração, que têm um impacto antigo e que estão relacionadas, por exemplo, com uma noção de que o multilateralismo é imposto nas sociedades europeias e é uma ameaça à cultura, aos valores, e, portanto, a imigração, nesse aspecto, também o é. É uma das questões que aparece como central e que aparece como antiga e não nova, também batendo com os dados que nós temos do nosso estudo histórico. E aqui aparecem diversas teorias de conspiração, que foram mapeadas em vários meios de comunicação, do Facebook ao X, o antigo Twitter, mas com muito foco também no Reddit, que é um fórum e que, por isso, tem um aspecto interessante de interação do usuário. Portanto, ele tem um aspecto de baixo para cima, não é tão de cima para baixo, e que nós encontramos a reprodução cada vez maior de teorias de conspiração, como a do genocídio branco, como a da grande substituição, e tudo isso tem se desenvolvido ainda mais nas redes e tem ganho força. Há outros aspectos que apareceram que têm a ver com pós-pandemia, como, por exemplo, a questão da vacinação e de haver grandes elites que visam controlar os indivíduos através da vacinação. E há duas novas emergentes narrativas, que é a questão do gênero, que haveria uma conspiração feminina de substituição do masculino, e do clima também, ou seja, a negação da crise climática, e é uma das questões que aparece muito forte também, ou seja, não estamos a falar de pessoas que são extremistas, mas estamos a falar de narrativas que resvalam na desconfiança das instituições e que vão depois impactar as nossas democracias. Da investigação etnográfica que temos feito em Portugal, não temos encontrado tanta ressonância ainda com esse tipo de narrativas. Agora, também posso lhes dizer que quando fizemos esse projeto, submetemos para financiamento, é um projeto que já vai há um ano, Portugal também era considerado o oásis europeu do ponto de vista do extremismo, e eu tive sempre a argumentar que era um país muito relevante para ficar nesse consórcio, afinal, infelizmente, tínhamos razão. E há aqui uma tendência de que essas narrativas também aqui se aproximem.
O que nós encontramos em trabalho de campo em Portugal, relativamente à imigração, por exemplo, não é tão próximo da xenofobia, mas muito mais do que nós chamamos de chauvinismo do estado de bem-estar social, ou seja, a noção de que os sistemas de bem-estar social e a segurança social têm que ser sistemas para os nacionais, e essa noção de proteção de um espaço que também lhes dá proteção e que é compreensível. Por isso, o que nós encontramos ainda não é na linha mesmo da xenofobia, mas começa a aparecer cada vez mais discursos mais nessa linha. Então, é interessante olhar para como que isso aqui que vem da Suécia, da Áustria e da Bulgária pode se aproximar também de narrativas que nas redes nós já encontramos em Portugal, claramente, embora não encontremos nas narrativas cotidianas em entrevistas etnográficas. Então, o espaço virtual, se assim quiserem, acaba sendo também um espaço importante no qual nós percebemos a evolução de determinadas narrativas que depois acabam ganhando força no espaço público, ganhando amplitude no espaço público. E como nós sabemos, isso tudo tem implicações que são... não passa... Alguém consegue passar para mim, por favor? Isso aqui já não me está funcionando. Ah, já foi. Pronto, temos implicações da mobilização nas redes que depois saem do espaço virtual e vão para o espaço físico, e às vezes em casos muito extremos. Eu trago aqui só dois, que é a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e o 8 de janeiro no Brasil, quando houve efetivamente um atentado contra instituições do ponto de vista físico, e que todos sabemos que começaram e ganharam força e se propagaram através das redes, e por isso há aqui implicações práticas de como esses discursos propagam e depois impactam as nossas instituições. E também, para concluir, se eu conseguir passar, pronto. O combate à desinformação, ele implica uma série de mecanismos e já existem muitos que estão a ser postos em prática, alguns cuja regulação, cuja norma tem dificuldade de aplicação prática em termos de meios, mas a Comissão Europeia tem investido muito nisso, incluindo através do investimento em investigação. Nesse programa Horizonte Europa, o Cluster 3 está focado em diversos assuntos, mas na área da tecnologia, sendo que um deles, para o próximo programa, é a cibersegurança, e vai haver muito investimento financeiro, projetos com orçamentos muito elevados, precisamente para investigar questões como, por exemplo, como que a inteligência artificial generativa pode ser um caminho para se fazer reportes, para se fazer monitoração e ação relativamente a um ambiente que é instável, que está em constante mutação, e por isso o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que permitam também reduzir a carga de interferência humana, de forma que possamos encontrar padrões através da tecnologia, o que é muito mais eficaz, é uma das questões que a Comissão pretende financiar, obviamente sempre em linha com o que são os enquadramentos políticos, legais e éticos da União Europeia. E eu deixo também a nota de que isso são oportunidades para todos que estão aqui nessa sala, para as empresas, para os investigadores, para as pessoas que estão na área da política, porque esses projetos incluem sempre diversos parceiros, incluindo esses e, por exemplo, as pequenas e médias empresas são essenciais, por isso também aconselho que deem uma olhada, porque é uma oportunidade de participação e de juntar numa rede europeia que está a pensar essas coisas. Outro desafio que eu identifico é como que instituições podem trazer informação fidedigna, como, por exemplo, os parlamentos, como, por exemplo, as instituições nacionais do Estado, e há muita questão sobre isso, meu tempo já acabou e eu vou andar aqui para a conclusão. E por isso nós vemos que há diversas legislações, por exemplo, no Parlamento do Reino Unido, que buscam reforçar como que a comunicação não partidária, mas institucional, pode se tornar mais eficaz para os indivíduos. Também os programas de educação e de formação, principalmente voltados para influencers digitais, ou seja, trabalhar em rede, buscar uma coisa que vem de cima e que espalha, pode ser um aspecto importante, é uma das questões que nós vamos fazer no Opportunity. Também já vos convido a todos para terem atenção que em dezembro do ano que vem vamos ter um grande evento de disseminação e voltado para a política em Portugal, aqui em Coimbra, e estão todos convidados. A questão dos fact-checking e de descodificar e traduzir o que são esses algoritmos para permitir às pessoas terem a noção do porquê que elas estão a agir, a ser influenciadas como estão a ser influenciadas, seja do ponto de vista do marketing, do consumo, seja do ponto de vista político, também é uma forma de ação.
E eu também queria deixar aqui só uma nota de que Portugal é um dos 6 países europeus que tem legislação na área da desinformação online, nomeadamente a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que traz essa dimensão humana, que por isso é um documento que é muito interessante, e eu considero que nós não estamos distantes do que é a vanguarda nessa área, mas ainda é importante fazer mais trabalho. Eu me despeço deixando o site do Opatune, opatune.eu. Agradeço que visitem e estão à vontade para entrar em contato. Espero que tenha sido interessante e muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigado Joana Ricardo pela sua partilha. De facto, o alinhamento desta manhã está perfeitamente encaixado, porque a apresentação da Joana abre-nos o caminho, no fundo, para o debate que vamos agora fazer. Durante os próximos 15 minutos, durante os próximos 45 minutos, aliás, em 15 minutos era impossível olharmos para este tema com calma, vamos olhar para a face oculta da internet, as redes sociais. Sabemos que as redes sociais são muitas vezes o palco da desinformação e onde não poucas vezes há também violações de privacidade ou até manipulação de dados. Vamos olhar para isto e muito mais com o contributo de 3 convidados, que passo desde já a apresentar. Bom dia, Inês Esteves, é a vogal executiva do Conselho Diretivo do Ponto.pt, dito de uma forma simples. Olá, Inês, muito bom dia. Seja bem-vinda, pode sentar-se aqui. Obrigada. É também nossa convidada, esta manhã aqui em Coimbra, Inês Narciso, investigadora com um trabalho de destaque nos últimos anos no Media Lab, o Laboratório de Média e Comunicação do ISCTE. Olá. Muito bom dia. Bom dia. Temos 2 Ineses aqui no painel. Peço-lhe só, Inês, que se sente nesta cadeira, aqui por uma questão de posicionamento das câmaras. Muito obrigado. E por último, neste painel, vamos também contar com o contributo de João Gabriel Ribeiro, o diretor da revista Shifter. Que as luzes são muito fortes e, portanto, de facto, eu não consigo perceber se é o João quem está a descer as escadas neste momento. É? Ok, perfeito. Estava certamente a acabar de ser micado, porque a logística é sempre complicada. Tira microfone, põe microfone, tendo em conta também os oradores que vamos tendo aqui em palco, e de facto esta escadaria é algo complicada para descer, também para subir, e o ideal é evitar quedas, por isso temos todo o tempo do mundo para dar tempo também ao João de se juntar aqui a nós em palco, para darmos início então a esta primeira reflexão aqui no grande auditório. Olá, João. Bom dia. Força, estamos então todos sentados, prontos para começarmos esta reflexão. Eu começo precisamente pela Inês Esteves, que, olhando para a experiência profissional dos 3, quem está desse lado pode pensar, mas por que razão é que encaixaram a Inês Esteves num painel onde temos um jornalista e uma investigadora que trabalha, entre outras coisas, naturalmente, o tema da desinformação? Eu diria que o Centro Nacional de Cibersegurança deu a resposta à pergunta: em que medida é que a desinformação está ligada à cibersegurança, quando, por exemplo, no boletim do Observatório de Cibersegurança, no início de 2023, e estou a citar, afirmou que o problema da desinformação não é apenas do âmbito do jornalismo ou dos média, é também um problema de cibersegurança, sobretudo porque os meios digitais proporcionam a disseminação da desinformação e automatismos informáticos para simular conteúdos e ações fidedignos. Inês Esteves, concorda? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham neste evento, e não podia deixar de agradecer também ao CNCS o convite para estar aqui hoje e dar algum contributo para esta reflexão. Antes de, se calhar, responder à sua questão, e porque muitas vezes falamos deste tema da desinformação e da cibersegurança também relacionada com as redes sociais, mas às vezes não temos a noção da dimensão deste tema. E eu gostava de começar, se calhar, o início da nossa conversa por aí, por tentar explicar um bocadinho ou partilhar aquela que é a dimensão das redes sociais, por um lado, para também depois compreendermos
o impacto destes fenómenos que nós acompanhamos, quer seja em termos de desinformação, quer seja nos aspectos da cibersegurança. Portanto, nós hoje sabemos, vamos bater novamente em 2024 um recorde da presença e da utilização das redes sociais. Nós estamos a falar de mais de 5.000 milhões de utilizadores nas redes sociais em termos globais e, portanto, estamos a falar de uma taxa de penetração à volta dos 62%, quando falamos em termos mundiais. Obviamente que temos aqui países que estão na liderança destes números, não é? Não nos conhecemos, como é os Estados Unidos, a Índia e a China, mas também sabemos que estes números não vão diminuir porque ainda vamos assistir em muitos mercados ao desenvolvimento daquilo que são as infraestruturas e também à digitalização, que também ainda está a acontecer um pouco por todo o lado, e portanto estes números vão ser mais significativos. E nós pensamos, bom, mas se calhar Portugal está um bocadinho distante deste fenómeno. Estes grandes números não se aplicam, se calhar, a Portugal, e é uma percepção, a meu ver, errada, porque os números demonstram justamente o contrário. Os números demonstram que a taxa de penetração em Portugal das redes sociais é muitíssimo significativa, se não acima daquela que é a mesma média europeia. Podemos estar em contracorrente em muitas coisas, este não é o caso. Este não é o caso, de facto, e, portanto, nós neste momento temos 68% da população portuguesa que usa frequentemente as redes sociais. Não é exatamente correspondente ao número de pessoas que utiliza a internet, que é um bocadinho superior, mas não está assim tão distante. Portanto, podemos concluir que uma fatia muito significativa, se não maioritária, das pessoas que utilizam a internet utilizam as redes sociais. E isto é a dimensão do tema que nós estamos aqui a endereçar e o impacto que ele pode ter depois ao nível da desinformação. Quando nós falamos em desinformação, falamos das fake news, se assim podemos chamá-las, falamos da manipulação, falamos dos temas da cibersegurança e do cibercrime e falamos também do populismo. E, portanto, isto, na realidade, as redes sociais fazem um eco de todos estes fenómenos. E agora, tentando voltar aqui um bocadinho à sua pergunta, e acho que estamos um bocadinho mais conscientes, espero eu, daquilo que é a dimensão da utilização das redes e o impacto que elas podem ter na nossa vida pessoal. Em termos de cibersegurança, é realmente uma preocupação e, como o keynote anterior falou e bem, em que o ser humano deve estar no meio desta questão. E, portanto, o que nós assistimos aqui é que também se fala muito em desinformação e em manipulação de informação, mas há um conjunto de fenómenos que também vivem nas redes sociais. Eu não acho que as redes sociais, pessoalmente, a minha opinião, sejam a face oculta da internet. Eu acho que as redes sociais têm elas próprias uma face oculta. Porque determinados fenómenos não foram criados pelas redes sociais. Determinados não, a maioria deles não foram criados pelas redes sociais. Eles já existiam no nosso Mas são mundo em grande real. parte alimentados pelas redes sociais. São alimentados e têm um eco muito grande face a estes números que eu também aqui apresentei, por questões de funcionalidade destas plataformas. Quais são? A produção rápida de conteúdos, por um lado, mas não só a produção rápida de conteúdos, mas como a entrega desses mesmos conteúdos em tempo real a nós que somos utilizadores. Por outro lado, coloca aqui grandes desafios em termos da moderação daquilo que são conteúdos, porque não passa muitas vezes pelo cunho em si, se pode dizer, a uma avaliação daquilo que é o trabalho também dos jornalistas. E depois o facto desta informação poder ser, de alguma forma, direcionada, porque estes dados também são trabalhados em termos de perfis dos próprios utilizadores. E para além destes fenómenos que coabitam, não é? A desinformação, o populismo, temos uns aspectos muito significativos da cibersegurança e do cibercrime que é cometido hoje no espaço das redes sociais. Nós temos números que não desmentem esta realidade e temos fenómenos que estão a acontecer, nós todos conhecemos e também foram aqui ao longo destes dias partilhados, como os fenómenos de Olá Mãe, Olá Pai, em que tivemos um prejuízo de milhões em termos de prejuízos económicos de utilizadores que caíram nesses esquemas que são perpetrados pelas redes sociais. Importa esclarecer que todos caiam mesmo nessa esparrela, porque nós temos até casos de ministros e secretários de Estado, pessoas que à partida têm uma formação superior, claro está, não querendo generalizar, mas à partida é essa a norma, e caíram também. Portanto, isto afeta toda a gente, todas as classes sociais e com todo o tipo de formações.
É muito relevante essa questão, porque ainda ontem eu estava num painel e estava a ouvir justamente isso. Não se pense que as pessoas que caem nestes fenómenos de cibercrime são as pessoas que são info-excluídas. Não são, ou que não têm acesso à internet. Não são. De alguma forma têm os mecanismos e muitas delas têm as competências, pelo menos básicas, na utilização destas plataformas. A questão é que cada vez estes fenómenos do cibercrime também estão muito mais sofisticados. Eu falei-vos do Olá Mãe, Olá Pai, mas todos nós recebemos, eu acho que se não diariamente, muito frequentemente, algum tipo de comunicação nas nossas ou redes sociais ou no nosso telemóvel de oportunidades de emprego, por exemplo, ou que nos juntam a determinados grupos para conseguirmos obter algum lucro ou algum rendimento extra através de esquemas que estão na internet. E, efetivamente, não são os info-excluídos só. Obviamente que há pessoas mais vulneráveis por diferentes fatores, mas estamos a assistir que estes fenómenos, pela sua sofisticação e pela sua massificação, são direcionados a todos nós como também cidadãos e, portanto, também temos de estar preparados para fazer face a estes fenómenos. Inês Narciso, permita-me que salte só para o João Gabriel Ribeiro, já volto a si. Enquanto jornalistas, João, sabemos que a desinformação é um fenómeno grave e temos números muito recentes que foram também referidos pela Joana Ricardo, os dados do Reuters Digital News Report, que saíram precisamente na segunda-feira. E, de acordo com esse relatório, temos aqui um dado curioso, que mostra esse relatório que os portugueses estão mais preocupados com a desinformação do que a média global dos países que constam nessa análise, e são 47 países de várias partes do mundo. De acordo com esses dados, 72% dos portugueses dizem estar preocupados com a desinformação, enquanto no resto do mundo essa percentagem desce para os 59%. Não há dúvidas que as redes sociais, como eu referi no início, são um dos palcos principais para disseminar a desinformação. Do ponto de vista da regulação, tem faltado pulso firme, desde logo no nosso caso, em termos europeus, quando falamos aqui da Comissão Europeia, desde logo? Bom dia, antes de mais. Obrigado pelo convite para estar aqui a falar sobre este tema, que precisaríamos do dia inteiro para chegar a alguma conclusão, não é? Porque a desinformação, começava por fazer este preâmbulo, é uma coisa muito, muito vasta. Aliás, a própria lógica de ecologias de informação é uma coisa enorme e nós percebermos esse pipeline entre informação e conhecimento e, portanto, a desinformação pode ser muito granular e, portanto, é difícil perceber onde é que ela circula e, de facto, as redes sociais são o grande palco, o grande universo de distribuição de desinformação, porque também são o grande palco e de comunicação no geral e, portanto, ao englobar a isto tudo, acabam por dar casa a todos estes fenómenos, como a Inês dizia e bem. E, portanto, eu acho que essa dimensão é importante e é importante sublinharmos sempre isto, de que, como a Inês dizia, estes fenómenos não são novos. Agora é que tem aqui um espaço, e é um espaço muito mais rápido, e tem uma concentração de pessoas, como nunca houve na história da humanidade, e, portanto, tudo isto gera assim uma questão exponencial. Quanto à questão da regulação, eu acho que a regulação neste tipo de fenómenos, que são fenómenos altamente culturais, é sempre muito, muito difícil de implicar. É tentarmos mudar pela via jurídica algo que é da via social e cultural e, portanto, é muito difícil de acompanhar, porque a regulação, ou seja, escrever uma lei até pode ser fácil, escrever um princípio de regulação e ter uma motivação para a regulação até pode ser relativamente fácil. Conseguir um consenso sobre essa regulação já vai ser difícil, conseguir operacionalizá-la vai ser muito mais difícil ainda. E até lá fora, enquanto bebia o meu café, que foi o motivo do meu atraso, falava com uma pessoa sobre isso, porque por vezes, até as grandes empresas de que estamos a falar, não é? As metas e os X ou Twitter, como quiserem chamar, às vezes até lhes compensa ignorar a regulação por algum tempo e pagar a multa e continuar a fazer o trabalho deles porque conseguem os proveitos na mesma daquilo que estão a fazer. E porque é muito complicado nós conseguirmos fazer um equilíbrio de regulação que satisfaça, visto que falamos do espaço europeu, todos os países da União Europeia, por exemplo, por igual e que garanta que em todos conseguimos exercer o mesmo tipo de regulação. Para dar um exemplo, existem 7,6 milhões de utilizadores portugueses ou nativos de português nas redes sociais da Meta e apenas 58 moderadores humanos no último report. E, portanto, esta discrepância... É humanamente impossível controlar tudo. Sim, e o que a regulação mais recente
tenta fazer é, por um lado, garantir que existe esta presença humana na moderação, mas não estabelece números mínimos em função do número de utilizadores e, portanto, é difícil. Se estabelecesse as redes sociais iam contestar e, portanto, ia ser difícil chegar a um acordo. Depois caímos para o segundo nível, que é a moderação artificial, e hoje em dia o que as redes sociais dizem é temos uma tecnologia de inteligência artificial que vai moderar isto, e o report acaba um bocadinho aí, e o regulador depois não tem muito como... não tem muitas ferramentas e muitas capacidades para ir para além disto. Portanto, a via da regulação acaba por ser sempre uma via um pouco complicada, e o que eu acho que é interessante notar desse número do Digital Report da Reuters é que os portugueses têm esta desconfiança, esta preocupação com a desinformação, mas eu acho que temos que ver isto com a sua profundidade cultural, porque já anteriormente, noutros relatórios do género, havia números que mostravam que os portugueses tinham muita confiança nos órgãos de comunicação tradicionais, por exemplo, e, portanto, é preciso perceber isto, a percepção que as pessoas têm dos fenómenos, é um bocadinho como acontece com a corrupção, a percepção que as pessoas têm dos fenómenos não quer dizer que seja a percepção, efetivamente, que os fenómenos têm na realidade. E não sei se temos... Não temos campanhas de desinformação tão grandes como há nos Estados Unidos em períodos de eleições, embora tenhamos incidências que são muito importantes, mas é preciso partir do grande número e desconstruí-lo para perceber onde é que estão realmente os grandes fenómenos, porque depois podemos ter a tentação, e a via da regulação acaba por às vezes ir por esse lado, de tentar matar uma formiga com um martelo, não é? Com um bocadinho de força a mais, e a partir daí gerar efeitos secundários. Dou um exemplo concreto. Por exemplo, nós no Shifter fazemos muito trabalho de reflexão, um trabalho mais crítico, e quando nós falamos sobre temas, sei lá, vou dar um exemplo básico que me lembro de imediato, que é a vacina, porque nós não somos um mídia que está regulado pela Meta e certificado pela Meta, eles acham que nós estamos a propagar desinformação, quando no fundo nós estamos a propagar informação, só que a moderação artificial não tem a capacidade de distinguir se eu estou a dizer uma coisa que é factual e que está correta, ou se estou a propagar uma coisa que é desinformação. E, portanto, gera-se todos estes efeitos secundários que nos obrigam a ter que olhar para isto e perceber que temos de ir para além da regulação, temos de ir para a literacia, temos de ir para todos esses campos de influência cultural que também são extraordinariamente importantes. Eleições, já lá vamos, até porque este ano tivemos um ano aqui em Portugal cheio de eleições e já vamos perceber que também houve registro de alguns fenómenos particulares que nunca tinham acontecido até então, desde logo tentativas de intervenção estrangeira, mas já lá vamos. Inês Narciso, eu vou arriscar a formulação, a Inês vai dizer-me se concorda ou não. Nesta altura podemos dizer que a desinformação é uma pandemia? E eu pergunto-lhe isto porquê? Porque se nós tivermos de olhar para a fita do tempo, conseguimos talvez dizer que, em especial a partir da pandemia de Covid-19, este fenómeno começou a ganhar uma outra dimensão, começou também a encaixar outros temas que até então não estavam encaixados neste leque. Parece-lhe que foi a partir desta altura que houve um ponto de viragem e que a desinformação começou a ganhar uma escala ainda mais preocupante? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu penso que simplesmente há mais informação. A partir do momento em que há mais informação, também há mais oportunidades perdidas de informar, ou seja, desinformação mais ou menos granular, como dizia o João. E depois temos um problema que é mais um desafio, que é, hoje em dia todos somos produtores de conteúdo. Portanto, nesse sentido é que as redes sociais vieram mudar. Eu acho que, pelo contrário, acho que a pandemia da Covid-19 acabou por criar mais sensibilização e mais um espírito mais crítico perante a informação que nos chega das redes sociais. Penso que foram até maiores os benefícios. Talvez agora com a inteligência artificial estejamos a chegar a um momento em que possa voltar a haver uma onda ou um aumento exponencial da desinformação que circula, mas na realidade, se todos nós podemos produzir, se todos nós podemos criar um conteúdo que se torne viral e chegar a milhares de pessoas, é natural que, não havendo um crivo editorial que haverá, portanto, num órgão de imprensa, que eram os principais produtores de informação até há 15, 20 anos atrás, é normal que exista mais
informação de fraca qualidade. E quando falamos de fraca qualidade, obviamente que incluímos a desinformação. Hoje em dia, simplesmente há muito mais conteúdo. Não é? Todos nós sentimos um pouco aquele FOMO de não conseguirmos acompanhar a temática na qual somos especialistas, porque, na verdade, há 10 ou 15 anos havia alguns artigos a sair, algumas notícias. Hoje em dia, para mim, eu sobre os temas que acompanho, nomeadamente Foreign Information Manipulation and Interference, portanto, operações de influência, eu já não consigo. E, portanto, é óbvio que nesse bolo maior de informação também há informação de menor qualidade e também há mais desinformação. Mas eu acho que o bolo é que se tornou maior. A fatia da desinformação em si, eu não diria que está muito maior do que antes da pandemia. Ao João já perguntei um bocadinho sobre o papel da regulação. Eu gostava de explorar esta área também porque parece-me que no trabalho que é feito pelo ponto PT, que esta acaba por ser uma área que vos escapa um bocadinho, porque estamos a falar de plataformas que até não são nacionais, estão um pouco por todo o mundo, têm origem noutros países. Nesse sentido, o vosso papel de fiscalização do que se passa nas redes sociais e o papel de regulação é pouco ou quase nenhum, Inês? É pouco ou quase nenhum. Mas, primeiro, esclarecendo que nós não somos uma entidade reguladora, nós somos responsáveis pela gestão do domínio de topo de Portugal da internet, o .pt, portanto somos responsáveis não pelas redes sociais, mas pelos nomes de domínio que as empresas, as organizações e o cidadão escolhe para a sua presença online, que nós queremos que sejam .pt. Mas, obviamente, que estes fenómenos fazem parte da internet e, portanto, o .pt de alguma forma também tem uma participação ativa nestes temas ao nível, em várias dimensões, em realidade, e procurando responder à sua pergunta mais diretamente, tem um papel fundamental que me parece relevante, que é o nível da capacitação para estes temas. Portanto, faz parte também da nossa missão capacitar os utilizadores para os temas do digital e, em particular, para a segurança e para a confiança da presença e da utilização online. E, portanto, este faz parte de um trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos e também é o nosso contributo para um espaço online, uma internet, se assim podemos dizer, mais segura e mais confiável e mais resiliente em .pt, onde também estão as redes sociais, por algum lado. Portanto, há aqui um trabalho forte feito pelo .pt ao nível da capacitação. Por outro lado, temos, e pegando já aqui também em algumas palavras do João, eu gostava depois só referir mais uma questão, que é, existe também alguma legislação, nomeadamente, falámos muito nestes últimos dias, sobretudo no primeiro da legislação, portanto não vou aprofundar muito, acho que estamos muito mais clarificados sobre este tema e sobre a teia de legislação que existe para os temas do digital e para o ciberespaço, mas não posso deixar de referir que, por exemplo, o DSA tem um papel relevante, traz uma responsabilidade também relevante para o .pt. Obviamente nós não somos uma plataforma de conteúdos, mas somos classificados como um intermediário e nessa medida, como intermediário, ainda não tínhamos as mesmas obrigações que as plataformas, nomeadamente em termos de moderação e de remoção do conteúdo, não temos qualquer papel nessa atividade, temos um papel bastante relevante que é informação sobre, muitas vezes, quem são os utilizadores, os titulares de nomes de domínios, portanto, os titulares de websites. E no âmbito desta regulação, nós temos o dever, se assim formos questionados, de prestar essa informação e, por outro lado, também temos um dever de reporting para aquilo que também é um ecossistema digital em Portugal. E, portanto, de alguma forma, também temos alguma participação e alguma responsabilidade neste desígnio, que é um bocadinho de todos, de ter o ecossistema digital também em Portugal de alguma forma mais seguro e resiliente. Mas voltando ali um bocadinho à nota que o João fez em termos de quais são as medidas de proteção que nós temos para este ambiente digital, e fala-se muito em legislação, e porque há muita legislação e complexa legislação, e também, como foi dito aqui nestes últimos dias, não precisamos de mais legislação, também a minha opinião, subscrevo, precisamos de simplificar, se calhar, essa legislação e torná-la também
de fácil compreensão para aquilo que são os cidadãos, todos nós enquanto utilizadores destas plataformas ou utilizadores do digital. Pronto, este é um aspecto. Mas estes mecanismos de proteção não se esgotam só na legislação. E eu acho que este também é um ponto que nós devemos ter presente. Há uma dimensão muito relevante para estes temas das redes sociais, da desinformação e também da manipulação de conteúdos, obviamente, do populismo e da cibersegurança. Há um aspecto muito relevante que é o aspecto da cooperação. É um aspecto que junta aqui relações de cooperação entre os diferentes players desta comunidade e deste ecossistema do digital, que junta e deve juntar as plataformas, que deve juntar os especialistas, a academia, os investigadores, que deve juntar os validadores de conteúdos, de alguma forma de veracidade de conteúdos, e, portanto, só através de uma união destes esforços e de uma cooperação ativa sobre estes temas, me parece ser possível também, a par da legislação, de alguma forma, dar resposta a estes fenómenos. E acho que este também é um bocadinho o posicionamento da Europa sobre estes temas. E, portanto, nós temos algumas soluções baseadas em colaboração e cooperação, a par daquilo que são as obrigações legais por força dos regulamentos que são transpostos para os diferentes Estados-membros. E os aspectos de cooperação muitas vezes também não são abordados, eles existem e fazem um trabalho muitíssimo importante. E eu acho que os investigadores também transmitem um sinal positivo deste trabalho que é feito colaborativamente através destas partes, todas estas partes interessadas no ecossistema digital. E eu queria só deixar aqui 2 ou 3 exemplos. Nós estamos a falar, por exemplo, de um código de conduta que juntou os principais players, as principais plataformas que estão no digital e que, ao fim e ao cabo, é um código de conduta de adesão voluntária. Nós, neste momento, temos 44 signatários deste código de conduta, começou a ser trabalhado em 2018 e foi a ser reforçado mais recentemente em 2022, em que as plataformas também assumem este compromisso de maior transparência, por um lado, de também endereçar aquele fenómeno que é o financiamento, que muitas vezes também não se fala, o financiamento da desinformação, porque se calhar a desinformação também surge muito associada a um retorno financeiro que existe também deste fenómeno e, portanto, é necessário endereçá-lo. Endereçar também a segurança das próprias plataformas, no sentido de diminuir, de alguma forma, fazer face àquilo que são a proliferação de contas falsas, aquilo que é a proliferação, muitas vezes, de criação de grupos fictícios que acompanham aquelas redes para nos influenciar. Bom, se calhar sou só eu que estou fora, também quero fazer parte dessa grande comunidade e que muitas vezes são redes fictícias que são criadas e as plataformas assumem também esta responsabilidade e assumem também uma responsabilidade de maior transparência, sobretudo maior transparência, por exemplo, também naquilo que é os algoritmos, para que o utilizador possa perceber por que razão é que me aparece determinado tipo de conteúdo e determinado que eu se calhar não solicitei. E, portanto, há aqui um compromisso conjunto que me parece importante prosseguir e este Código de Conduta é um exemplo, mas também é um exemplo, e este não posso deixar de referir porque nós temos lá também uma participação significativa, o .pt nesta responsabilidade, que é ao nível, e mais uma vez, da cooperação ao nível da capacitação em literacia mediática, em capacitação para os temas do digital, em que a Comissão Europeia também tem, de alguma forma, patrocinado este posicionamento e que Portugal também tem bons exemplos. Por exemplo, nós temos o GILM. O GILM é um grupo informal de literacia mediática que junta um conjunto muito alargado de entidades que passam pelo regulador, por exemplo, pela ERC, que passam, por exemplo, pela presidência do Conselho de Ministros, que passam pelos meios os meios de comunicação social, nomeadamente a Luz ou a RTP, e em que o .pt também está envolvido pelo seu papel relevante que tem ao nível do ecossistema digital em Portugal. E o que é que aqui, qual é o propósito destes grupos de colaboração? Este
Estes grupos de colaboração permitem, de alguma forma, tentar chegar mais longe e fazer um trabalho mais profundo ao nível da investigação também destes temas, por um lado, mas, por outro lado, também dar a ferramenta àqueles que são os cidadãos e os utilizadores, ferramentas para uma camada também mais jovem e trazer estes temas, se calhar, para a discussão e para a reflexão ao nível dos jovens e em ambiente escolar, trazendo programas específicos como aqueles que estão a ser desenvolvidos. Há um plano nacional com vista à literacia mediática para começarmos também a abordar estes temas em mais tenra idade e não só numa idade mais adulta, porque também são estes jovens e são estas crianças que também são muitas vezes expostos a estes fenómenos. E, portanto, o aspecto, a par da legislação, o que eu queria deixar aqui também reforçado, é que existem um conjunto de instrumentos que são voluntários e têm uma base colaborativa e que esses sim também me parecem importantes, de alguma forma, para mitigar estes fenómenos. Um também muito importante, que nós também conhecemos, é o apoio no sentido de incentivar em comunidades de fact-checking. Por exemplo, nós temos um exemplo de uma rede europeia que cobre todos os 27 países da União Europeia, em que tem entidades que fazem este trabalho de validação de factos. Em Portugal conhecemos muito bem o polígrafo e o trabalho que tem vindo a ser feito pelo polígrafo. O polígrafo é, na realidade, um projeto que é reconhecido e validado por esta rede de fact-checking, como sendo uma entidade que prossegue este trabalho. Mas em Portugal temos muitos outros exemplos. Por exemplo, temos o Observador, que tem uma parceria desde 2019, se não estou em erro, com o Facebook, que visa justamente, em cooperação com esta plataforma, de alguma forma tentar compreender e alertar e, de alguma forma, também mitigar aquela que é a desinformação que se passa nestas redes sociais. E, portanto, queria dar um foco também positivo neste trabalho que vem sendo feito. No fundo, todos nós jornalistas acabamos por ser fact-checkers. Exatamente. Trabalhamos com os factos e o rigor é um dos objetivos e um dos valores que temos como fundamentais no nosso trabalho. João Gabriel Ribeiro falou dos jovens, eu gostava de falar também nos jovens e voltando ao relatório da Reuters, que nos diz que 39% dos jovens entre os 18 e os 24 anos utilizam as redes sociais como principal fonte de notícias. Tendo em conta estes dados, sabemos que meios tradicionais, como aquele em que eu trabalho, é cada vez mais difícil chegar a essa faixa da população. Assim sendo, como é que projetos como o Shifter podem ter um papel quase como sendo uma lufada de ar fresco para, com essa responsabilidade de se calhar terem a maior facilidade de chegarem a esse público mais jovem, de conseguirem manter o papel do jornalismo, marcado pelo rigor, pela objetividade, entre outros. Qual é que é o vosso papel exatamente neste contexto? Resposta realista ou idealista? Como é que nós podemos reforçar o nosso papel? Eu acho que começava por dizer com políticas públicas, não só do Governo Nacional, mas também da União Europeia, que fortaleçam os mídia e que fortaleçam projetos pequenos de mídia, que acho que é uma coisa que está a falhar muito, apesar de haver muita coisa, ainda ontem estava a ver isso. Por exemplo, na Europa Criativa e nos fundos destinados aos mídias, existe uma grande fatia que é destinada ao fact-checking e existem a possibilidade de concorrer a projetos para integrar estas redes de fact-checking, mas curiosamente, se for para fact-producing, ou seja, antes do checking, para produzir factos, para fazer conteúdos, já tem que ser um consórcio internacional com 3 mídias, 3 países diferentes e, portanto, para nós que somos um pequeno mídia, somos um grupo de comunicação que tem 2 projetos, o Shifter e o Lisboa para Pessoas. Basicamente somos 3 pessoas que fazemos 2 projetos. E se nós quisermos ter direito a um apoio, se for do governo português, por exemplo, que poderia estar na cultura, não existe, portanto não existe financiamento qualquer do Estado português para projetos pequenos. E se for da União Europeia, temos que fazer uma parceria com 2 mídias de 2 outros países diferentes, portanto isso para um país periférico acaba por ser bastante difícil e gera uma desigualdade dentro da própria União Europeia. Eu sei que isto pode parecer uma coisa um bocadinho lateral, mas eu acho que é muito importante nós pensarmos nisto, porque eu acho que se nós só pensarmos na desinformação
na desinformação, na parte em que já aconteceu o problema, já estamos a falhar, não é? Nós temos que começar a pensar antes, como é que nós criamos uma cultura mediática, como é que criamos um panorama mediático que seja forte, que as pessoas realmente tenham interesse, e o que acontece em Portugal é que é um setor completamente subfinanciado, completamente entregue aos poucos grupos económicos que se conseguiram situar neste setor e que vão conseguindo manter-se à tona, alguns com grandes dificuldades, não é? O público teve agora lucro pela primeira vez, uma coisa quase inédita, o DN tem as dificuldades que tem, e, portanto, todos estes fenómenos e todos estes acontecimentos ligam diretamente com o acontecimento da desinformação e com a proliferação da desinformação, e não são coisas nada independentes, são altamente interdependentes. E, portanto, eu acho que esses projetos, como se falava há pouco, de cooperação, têm que ser fomentados ainda mais. E tem de haver uma dotação, e não podemos ter medo de dizer, uma dotação orçamental, financeira, para esses projetos, para haver incentivos para as organizações aderirem a esses projetos, e todas as organizações, seja qual for a sua dimensão, seja qual for a sua natureza, isso é muito, muito importante, e até mesmo ao nível da regulação, daquilo que, por exemplo, dando um exemplo concreto, eu neste momento não posso auto-intitular jornalista, tenho que me auto-intitular equiparado a jornalista por uma questão da carteira profissional de jornalista, e, portanto, isto é um pormenor, é uma burocracia, mas é uma chatice, é mais um nível de precariedade sobre o meu trabalho e que dificulta mais um grau este combate que nós fazemos. Eu acho que às vezes nos perdemos neste tipo de lutas, não é? Isto foi um assunto no Congresso de Jornalistas, quem é que devia ser jornalista, quem é que não devia, quando temos problemas muito mais graves para resolver e que não se vão resolver assim, porque, como nós vemos, as pessoas hoje em dia tanto acreditam num TikToker, não é? Como acreditam num jornalista, ou se calhar há muitas que até preferem acreditar no TikToker. E, portanto, nós temos que ter a capacidade e ter os meios e de fazer esta destrinça, de perceber quem é que está a produzir boa informação, porque, como dizias, todos os jornalistas são, por natureza, fact-checkers, e como a literatura académica tem provado, o fact-checking, embora tenha efeitos muito bons, para uma franja de quem consome as notícias falsas é indiferente, porque aquelas pessoas já estão veiculadas àquilo e, portanto, ainda vão... Já estão na bolha. E, portanto, sim, não e não chega vai ser o mais nada. fact-checking que as vai tirar. E, portanto, eu acho que temos que tentar recuar um bocadinho nesta conversa e perceber que políticas é que podemos fazer para fortalecer o nosso sistema mediático, porque se nós formos ver, o que acontece é que há uma grande desigualdade, há uma grande cisão, não é? Há grandes grupos e depois há mídias muito pequenos. E aqui no intermédio não há nada, porque os grupos, os mídias pequenos, não têm meios para se tornar grandes. E nós temos visto, por exemplo, alguns mídias que têm que fechar a sua atividade, e isso é que eu acho que a solução tem que passar mais por aí, por tentar criar uma base coesa e apostar em estruturar o nosso setor mediático. E esse é um dos temas que tem marcado os últimos meses e está prometida uma resposta mais firme do Governo até ao final do ano. Cá estaremos para ver que resposta será essa. Inês Narciso, como eu referi há pouco, este foi um ano preenchido em termos de eleições nacionais. Tivemos eleições legislativas em março, eleições europeias há menos de 2 semanas, e nestas eleições europeias houve algo inédito, um número de telemóvel através do qual os portugueses podiam denunciar casos de desinformação, numa parceria entre a Comissão Nacional de Eleições e também o Media Lab. Isto mostra que os portugueses estão mais alerta para esta realidade. Que balanço é que podemos fazer dessa iniciativa? Bom, antes de mais, dizer que eu pessoalmente não participei diretamente nesse projeto. Aliás, os meus parabéns aos meus colegas, especialmente ao meu colega José Moreno, que foi quem esteve incansável nesse projeto, mas, no geral, não houve muita adesão, ou seja, não houve muito envio, houve até mais envio de questões mais relacionadas com propaganda, por exemplo, política, em dias em que não se deveria fazer, etc. Porque, na realidade, no geral, lá está mais uma vez, comparativamente com uma iniciativa semelhante que nós tínhamos feito na altura do início da pandemia, não sentimos que tenha existido muito mais desinformação a circular e há provavelmente uma maior atenção e também, se calhar, uma maior eficácia na resposta dos próprios utilizadores, dos consumidores, que começam a estar mais atentos e rapidamente já conhecem
a forma como ou reportam à plataforma ou ao envio para os fact-checkers. Tivemos alguns casos que também foram muito bem trabalhados por parte da comunicação social e, portanto, no geral, acho que temos aqui um exemplo da importância da intervenção da sociedade civil, mas que o facto de não haver o envio de muita informação até pode ser considerado um facto positivo e obviamente que tivemos a acompanhar as redes sociais no geral e portanto não sentimos que tenha sido falta de motivação, mas sim falta de muitos casos para reportar. Gostava também de voltar a centrar aqui um bocadinho também a conversa, porque estamos no CIDEIS e acho que isto é há imensa gente provavelmente interessada na questão da cibersegurança. O que temos vindo sim a assistir é a um crescente aumento da interligação, ou seja, do nexo entre os ciberataques ou estruturas ofensivas com capacidades de disseminação, produção, e, ao mesmo tempo, de campanhas de desinformação a operações de influência. Por um lado, e tivemos um caso desses, por exemplo, agora na campanha, com um deepfake de uma voz de um líder partidário, aproveitar uma certa, se calhar, vulnerabilidade na crença rápida daquilo que chega das pessoas que normalmente estão associadas às narrativas desinformativas e que fazem parte de grupos, por exemplo, para disseminar ou ciberataques ou qualquer tipo de fraude online. E isso, por exemplo, é bastante interessante, que é o uso destes exércitos digitais para propagar, por exemplo, outro tipo de fraudes, através da sua mobilização, através das suas causas, etc. E depois também temos um fenómeno que tem a ver com os ciberataques para a obtenção de infraestruturas de disseminação, e aqui os média têm um papel bastante importante na cibersegurança, porque tem havido campanhas de desinformação a utilizar estruturas, por exemplo, sites, mesmo rádios ou televisões, para disseminar, fazendo-se passar por informação legítima através desses canais. Depois também temos, obviamente, aqui o acesso à informação, ou seja, continua a haver, e agora com a guerra da Ucrânia aumentou bastante as operações que nós chamamos o hack and leak, e muitas vezes esse leak não é um leak totalmente legítimo, ou seja, ou há deturpação de documentos, alteração de documentos, cherry picking, não é? Escolher só aqueles documentos que nos interessam. E depois temos também, e acho que foi o João que falava um pouco disto, que é a diferença entre aquilo que nós sentimos em relação à corrupção e à desinformação e aquilo que é a realidade da ameaça. Mas às vezes esses moral panics, essa nossa percepção, pode ter impactos tão profundos e tão elevados como se a ameaça for real. E, portanto, também temos vindo a assistir muito, aproveitando-se da falta de literacia digital das pessoas sobre ciberataques, aquilo que nós chamamos os falsos ciberataques, ou seja, há uma campanha, por exemplo, de DDoS sobre uma estrutura eleitoral ou sobre um banco e os atacantes dizem que tomaram conta da infraestrutura. E para a maioria da população, se forem ao site dessa instituição e não conseguem aceder, é porque deve ser verdade. E o que é que isso cria? Cria uma falta de credibilidade ou de confiança nessas instituições num período eleitoral. Se estivermos a falar de uma infraestrutura eleitoral, isso pode ter impacto, não é? Essa campanha de desinformação pode ter impacto, as pessoas não vão votar, claramente o sistema não está seguro e, por exemplo, temos tido casos também com entidades bancárias em que há tentativas de levantamento de dinheiro em massa por causa de um mero ataque de DDoS e, portanto, mesmo não havendo uma efetiva entrada nos sistemas, só isso já pode ser o suficiente para criar, através de uma campanha de desinformação, a imagem de que uma estrutura está comprometida. E esse risco é tanto maior como, por exemplo, basta olharmos para recuarmos 2 semanas e percebermos que pela primeira vez tivemos uma base de votação eletrónica. Num contexto Exatamente. desses, as vulnerabilidades são ainda mais perigosas e podem comprometer por completo um ato eleitoral. Aqui tem muito a ver com a percepção, não é? Quer dizer, todos nós de certeza temos mais medo de andar de avião do que de carro, apesar de todos sabermos que andar de carro é muito mais perigoso. Porquê? Porque tem a ver com uma sensação de controle. O voto eletrónico
não é necessariamente mais vulnerável nem fácil de comprometer Sim, que aqui o não estamos a físico. falar do voto eletrónico, mas estamos a falar de um Sim, controle mesmo dos sistemas cadernos eletrónicos eleitorais como foram via usados há eletrónica, 2 sim. semanas. Mas tudo o que é eletrónico cria uma sensação de certa falta de controle. E essa falta de controle é uma das vulnerabilidades, lá está, que é explorada nas campanhas de desinformação, que é perceber que existe esse receio e depois explorar esse receio através, por exemplo, de uma campanha de desinformação. Cibercrime, um conceito que muito ouvimos ao longo destes dias, Inês Esteves, e um dos mais recentes relatórios do Fórum Económico Mundial coloca precisamente a generalização do cibercrime e a insegurança cibernética como 2 dos 10 principais riscos mundiais nos próximos anos. Como é que as redes sociais, eu gostava de olhar aqui para o copo meio cheio, para o lado positivo da moeda, como é que as redes sociais nos podem ajudar a combater este fenómeno, se é que podem assumir algum papel nesse sentido? Podem. Nós aqui debruçámos-nos muito sobre o lado oculto, não é? Sobre estes grandes temas e sobre estes grandes fenómenos, que é a desinformação, a manipulação da informação, o cibercrime, mas as redes sociais também têm aspectos positivos, senão não teriam um lado oculto, não é? E esse aspecto positivo também tem que ser referido e tem a ver com a conexão entre as pessoas, tem a ver com o acesso também à informação. Se por um lado temos esta manipulação da informação e esta desinformação alavancada também pelas redes sociais, elas também podem fazer um trabalho um bocadinho inverso, não é? Que é aproveitar também a sua escala, o impacto que tem ao nível da disseminação da informação e fazerem também um trabalho proativo, e aqui juntando um bocadinho o tema do CIDEIS, da mais prevenção. Vamos também utilizar estas ferramentas que muitas vezes servem para o mal, não é? De uma forma positiva e associá-la também à prevenção muito linkada com aquilo que deve ser a capacitação dos utilizadores, a literacia mediática, mas também a literacia para os temas do digital, que me parece um tema que nós também devemos reforçar e é o tema central deste evento e que, mais uma vez, deve ser um trabalho colaborativo. Muitas vezes se pensa na capacitação e na formação dos especialistas técnicos nestas matérias e, portanto, obviamente que é necessário para que as próprias plataformas e os próprios sistemas sejam desenvolvidos e sejam pensadas na sua gênese com requisitos de segurança e que sejam respeitadores daquilo que são as boas práticas e os requisitos que se aplicam a estas plataformas, nomeadamente ao nível da privacidade. E, portanto, sim, é necessário termos estes profissionais qualificados, mas é preciso termos esta franja, como a Inês falava aqui, que são os utilizadores, que são estes milhões de utilizadores que acedem e que utilizam diariamente as redes sociais e que consomem esta informação, e trabalhar conjuntamente para a sua qualificação e para as suas competências. E este parece-me também é um trabalho que deve ser feito conjuntamente, e exemplo é também este ecossistema que nós temos aqui, outro que existe aqui hoje, que nós temos um conjunto de entidades que estão comprometidas com este trabalho de capacitar os utilizadores, porque também há um papel ativo que deve ser dado a todos estes, aos consumidores destes conteúdos na internet, e que não basta lermos só aqueles artigos que muitas vezes são os títulos polémicos, não é? Temos que ser capazes de ir um bocadinho mais fundo e ler o conteúdo, e não muitas vezes só aquele título muito sonante e que muitas vezes nos leva a esta desinformação. Mas também temos que ser capazes de identificar outras fontes de conhecimento para comparar se a informação que nós estamos a aceder é efetivamente fidedigna, se foi manipulada ou se estamos a cair nestes fenómenos que circulam nas redes sociais e que circulam um pouco por toda a internet, que têm a ver com a desinformação e também com o cibercrime. Conseguimos identificar também estas tendências. Nós temos um papel enquanto utilizadores destas plataformas e, portanto, sustentada naquilo que deve ser a capacitação e o conhecimento também para identificar estes fenómenos.
que não é por serem virais, muitos deles, porque já falámos aqui do alcance que é dado a este tipo de fenómenos pela generalização e pela massificação de conteúdos que é disponibilizado por estas redes sociais e que chegam facilmente aos destinatários, não é por serem virais que eles são exatos. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade também crítica de compreender que temos um papel ativo nesta dimensão. Por outro lado, muito importante também, me parece que é necessário que as pessoas também, para além desta capacitação para os temas da segurança, da informação e da desinformação, também tenham alguma literacia também sobre as próprias plataformas, sobre os próprios sistemas informáticos, que hoje é uma competência básica. Nós também temos, não é necessário que todos nós sejamos técnicos, mas é necessário que tenhamos alguma compreensão mínima, pelo menos, algumas competências ao nível de como é que estas plataformas se comportam. Quando eu estou a aceder ou estou a subscrever uma determinada plataforma, o que é que eu estou a fazer? Que dados é que eu estou a dar? Para que é que servem estes dados? Ter uma compreensão mínima dos algoritmos que estão por trás, ou procurar ter alguma informação sobre aqueles dados que eu também recebo. Portanto, estamos aqui a falar de uma necessária capacitação dos profissionais técnicos e de cibersegurança para que as plataformas sejam desenvolvidas by design, by security, logo na sua origem, centrada também naquilo que é o ser humano. Para fechar, Inês, por favor. Sim, mas também dar este palco e estas competências às pessoas, aos utilizadores, aos cidadãos. Para terminar mesmo, eu partilho a questão com a Inês e com o João Gabriel Ribeiro, quando falamos de redes sociais, já estamos a entrar também aqui um bocadinho no campo da geopolítica, basta olharmos para o caso recente do TikTok, uma rede social que, por imposição do Congresso norte-americano, está muito próxima de ser banida do país, isto porque alega o governo norte-americano por ser uma empresa que é propriedade de uma empresa chinesa, passo a redundância. Dizem eles, o governo chinês pode ter acesso a dados confidenciais dos utilizadores. Parece que aqui na União Europeia pode estar a acontecer o mesmo, o caminho está a encaminhar-se também nesse sentido. Claro que o TikTok é uma rede muito específica, mas, João, é inevitável que medidas como esta comecem mais tarde ou mais cedo a acontecer. Eu acho que esta discussão acaba por ter um problema, que é, nós estamos a falar de coisas, se estivéssemos a falar de crime comum, nós estamos a falar de coisas como um roubo por esticão e controle de infraestruturas críticas, não é? Estamos a ir desde uma coisa muito simples a uma coisa que é fundamental. E eu acho que é um problema que acaba por ser um sintoma das próprias redes sociais, porque nas redes sociais também se mistura tudo, não é? E é assim uma espécie de primeira vez na história em que neste espaço público acontece tudo. E tanto temos uma fraude que pode lesar uma pessoa em 1000 euros ou uma coisa assim, como um controle de uma infraestrutura crítica ou uma influência de uma eleição, que é uma coisa muito, muito mais grave. Eu acho que o que vai naturalmente ter de acontecer, eu não sei, o caminho da União Europeia, em termos políticos, não consigo prever, é nós começarmos a desconstruir esta discussão e perceber realmente, sim, que existe esse impacto geopolítico e que a dimensão geopolítica sobre a soberania da tecnologia vai ser cada vez mais importante no futuro e depois isso depende dos equilíbrios políticos que se gerarem. Mas vai ser cada vez mais importante e eu acho que, como a Inês dizia, e bem, isso tem tudo a ver com uma espécie de corrente, diria eu, ou onda que tem que se criar de começarmos a devolver materialidade, não é, às redes sociais. Percebermos que não é tudo na nuvem, muito bonito, etéreo, fantástico, e que são realmente decisões políticas, recursos minerais, não é? Falas da questão do TikTok, mas também podíamos falar, sabe, da questão da predominância da produção de microchips no Taiwan, que se houver um problema no Taiwan, as redes sociais vão todas à vida durante algum tempo. E, portanto, temos de começar a perceber que as redes sociais não são uma coisa isolada e começar a tratar com o mesmo tipo de lentes e com o mesmo tipo de desconstrução com que tratamos tudo o resto para conseguirmos desenvolver estratégias para os diferentes problemas que temos em mãos. Inês Narciso, muito rapidamente, a sua visão sobre este tema. Duas notas. Primeiro, temos que saber distinguir entre preocupações relativamente ao facto das plataformas terem acesso a todos os nossos dados, que está um pouco na base daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos em relação ao TikTok. Temos que perceber que estas infraestruturas são empresas e, portanto, da mesma forma que hoje o TikTok eventualmente está ligado à China, amanhã uma grande plataforma pode ser da mesma, sei lá,
de alguma forma maniatada por um ator estrangeiro ou por qualquer ator mal intencionado, não é? Quer dizer, não é por ser de uma nacionalidade ou de outra que as pessoas vão deixar de vender os nossos dados e, portanto, temos que pensar mais na regulação desses dados. Segundo ponto, se estivermos a falar sobre esforço em relação ao combate à desinformação, esforço em relação a tentar melhorar a plataforma, eu diria que o Twitter está num caminho muito mais negativo do que, por exemplo, o TikTok. Eu estando no Code of Practice for Disinformation, o tal código de conduta de que a Inês falava, que vai ser transformado num código de conduta da União Europeia, consigo falar sempre com os colegas do TikTok, nós não conseguimos falar com ninguém do Twitter. Portanto, só aí vemos dois caminhos bastante diferentes. Fica essa nota a fechar este debate. Inês Esteves, Inês Narciso, João Gabriel Ribeiro, muito obrigado pelo contributo dos três. É com este painel que fechamos esta primeira parte da manhã. Fazemos agora um intervalo, estamos de regresso às 11h45. Agora é a altura do coffee break. Podem, desde logo, cumprir esse coffee break lá bem em cima e não precisam sequer de ir para os claustros do convento. Fica o convite, estamos de regresso daqui a cerca de meia hora. Até já.